Glória a Deus. Aleluia. Amados, não sei o que os irmãos aprenderam nessa caminhada em Cristo, mas eu aprendi, né? Quando nós estamos em nome do Senhor, em qualquer lugar que nós vamos, né? Primeiro nós temos que estimular perdão, né? Verdade. Quando nós vamos com o coração perdoado, né? Pode ter certeza que o Senhor abençoa. Porque é um coração sem ódio, sem rancor, né? E o Senhor Ele é manso e humilde. Ele quer que todos nós estimulamos perdão uns aos outros, não é mesmo? Então, com esse louvor, nós gostaríamos de pedir perdão a todos os irmãos, a todas as irmãs, porque para que nós começássemos uma reunião em Cristo Jesus, tem que haver perdão uns aos outros, né? Tem que haver entrega, né, de um coração reto perante Deus, né? Um coração aliviado, quebrantado. Nós não estamos dizendo que nós somos santos, né? Nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. O que nós gostaríamos de falar para os irmãos que nos perdoe o nosso jeito de nos reunir, né? Alguns irmãos já entenderam o propósito desse jeito que nós reunimos. Cada um dos irmãos repartindo uma porção. Os irmãos também que nós nem conhecemos, repartindo também uma porção. E assim nós conseguimos viver como igreja do Senhor. Não só aqui reunido nessa noite, mas todos os dias da nossa vida, que nós vamos em comunhão com os irmãos. Para que não seja só um falar, ou só uma falar, mas com todo o corpo, que seja um corpo que movimenta, né? Um corpo que estimule esse amor uns com os outros, né? Que a palavra possa vir na boca de qualquer irmão, né? E que nós possamos desfrutar dessa palavra dessa noite. E nesta noite, a nossa amada irmã Vitória, que nós não conhecemos, ela fala que ela é da cidade de Lins. Irmã Vitória, faça uma visita para nós qualquer dia. Ou se não, passa o seu endereço, irmã, para nós fazermos uma visita para ti. São apenas 100 quilômetros, né, irmão José? O irmão José quer conhecer a irmã Vitória. O irmão Pedro Fernandes é mais longe, né, irmão Pedro Fernandes? É em Minas Gerais, né? Quem sabe um dia. A irmã Carla no Rio de Janeiro, né? Não é mesmo? Então, isso é muito bom, os irmãos se interagirem, né? Nas proximidades onde dá para a gente ir, a gente vai. É igual a irmã Cleide lá na Avaré, né, irmão? Em Avaré. É pertinho. Dá para ir, né? Então, irmã Vitória, depois a irmã passa para nós o contato. Amém, irmã? E a irmã sentiu uma mensagem do Senhor nessa noite, aos irmãos que estão no Hangouts Leque. E nós estamos com 2 transmissões, e a irmã Vitória, lá da cidade de Lins, ela compartilha uma mensagem do Senhor, ela escreve lá, né? Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 a 13. Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 a 13. Salientando aos irmãos que nós não sabemos de nada, irmãos. Quem sabe é Deus. Nós vamos ler. Não é mesmo, irmãos? Porque a palavra já está escrita, né? Então, irmãos, que nós possamos ler e possamos desfrutar dessa palavra que veio do coração da nossa amada irmã Vitória, que nós não conhecemos. E nós gostaríamos de interagir um pouco mais com a irmã Vitória. O irmão José quer fazer uma visita para a irmã aí em Lins. Ou a irmã possa fazer uma visita para o irmão José aqui em Bauru também. E com todos nós também. Avante, irmã. Beijo no coração. Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 a 13. O primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. Moisés conta a história de Israel, uma mensagem vinda da nossa irmã ali de Lins. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na Araba, de fronte do mar de Suf, entre Pará, Tofe, Laban, Azerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias
desde Horebe. Horebe é o monte de Deus. Amém. Pelo caminho da montanha de Sair até Cades Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Quer dizer, Moisés, não é? Falou aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Quer dizer, Moisés estava sendo um porta-voz ali, não é? A falar tudo que o nosso Deus colocou na vida dele para passar aos irmãos. Quer dizer, não é Moisés, mas é a vontade de Deus expressando no meio do povo. Amém. E Moisés ali que estava como instrumento de Deus. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Basã, que habitava em Astarode, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar essa lei, dizendo: o Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe. Lá ele falou. Amém. Dizendo: tempo bastante havei estado neste monte. Voltai-vos e parti, ide de região a montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Araba, e a região montanhosa e a baixada, e a Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, e até o grande rio Eufrates. Eis que aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai, e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abrão, Isaque e Jacó, a eles, a sua descendência, depois deles. Nesse mesmo tempo, eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor... Peraí, sozinho ele não podia. Como nós também não podemos sozinhos. Só com ele. Só com ele. Sem ele, nada poderemos fazer. Ele que é o nosso guia. Nosso Pai, o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado. Eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vós prometeu. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Para cumprir. Tudo que ele começou, termina. Ele começou uma boa obra, né? Sim. E ele é fiel para cumprir até o fim. Amém. Como o Senhor portaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondeste e disseste: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios, experimentados, e eu fiz cabeça sobre vós, chefe de milhares, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo. Amém. Então, irmãos, até a irmã aqui... sentiu do até no Deuteronômio 13, capítulo 1, do versículo 1
a 13. Isso. E no 13 termina falando: tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Não é? Sim. Hoje você está andando, né? Amém. Aquele é no corpo, né? Sim. Você é um corpo, né? Amém. Nós estamos no corpo. Corpo E quem é o cabeça desse corpo hoje? Cristo. Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele é o cabeça e nós somente obedecemos a voz, o comando dele. E o que Moisés falou? Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? E o Senhor fala o que para nós? O que o Senhor fala para nós na sua palavra, irmãos? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu jugo é leve, e meu fardo é leve, e meu jugo é suave. Então aqui, Moisés, ele estava falando como que ele, como homem, poderia suportar todo esse peso. Realmente, nós, humanos, não conseguimos, mas o nosso Senhor, esse sim, levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades. Somente ele, irmãos, pôde carregar sobre ele tudo isso que estava ali pesando na vida de Moisés. E realmente, sozinhos nós não somos nada. Sem o Senhor, sem a presença do Senhor nas nossas vidas, nós não conseguimos. Mas quando nós colocamos, como já o nosso irmão já disse, o nosso Senhor como cabeça, como Ele na frente, e nós todos seguindo Ele através do seu caminho, aí sim, nós conseguimos, porque Ele que vai carregando todo o fardo pesado. E Ele sendo o cabeça do corpo, né? Ele, Deus, né? Derrama dons aos homens para aperfeiçoamento do ministério de quem? De Cristo. Nós hoje estamos com a nossa fé em quem? Em Cristo. Né? E esses dons são estimulados, né? Amém. Não é? Mas não é dom para mandar em ninguém, né? Não. Para ter domínio sobre ninguém, não é? Para tirar o dinheiro de você, né? Né? Para usurpar alguma coisa de nós, né? Mas são homens, olha lá. Tomai-vos, homens sábios, inteligentes, experimentados, ou seja, anciões com experiência, o bom pai, marido de uma só mulher, não maldizente, não dado ao vinho, não cobiçoso, não de torpe ganância, não é? Que tenha um bom testemunho, tanto dentro de casa como fora de casa. Verdade. Então seriam: tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos. No versículo 10: o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que, já hoje, sois multidão, como as estrelas do céu. Eles já eram muitos, né? Verdade. Nós estamos em poucos, né? Nós estamos em poucos hoje. E o Senhor sempre fala para todos nós: ó, não temas, ó, pequeno rebanho. Ovelha, ouça a voz do Senhor. Ovelha, vamos ouvir então a voz do Senhor. Não temas, ó, pequeno rebanho. Porque Ele vai na nossa frente, né, irmãos? Ele é o nosso bom pastor. E ali, realmente, Moisés aqui estava ali com aquele povo, um povo realmente que estava ali dando trabalho, murmuradores, de dura cerviz, questionadores, que estava ali muitas vezes colocando na presença de Moisés: mas Moisés, você tirou nós do Egito, mas para trazer nós aqui, para morrer no deserto. E hoje, irmãos, nós não vivemos diferente. Tem muitos hoje que realmente querem ver o imediatismo, querem ver as coisas acontecerem neste mundo. Mas realmente o Senhor, Ele fala para nós perseverarmos, porque a nossa pátria não é deste mundo, a nossa pátria é celestial. Somos peregrinos, Somos como peregrinos. eles eram também. E nós temos que realmente colocar tudo
na presença do Senhor, porque somente Ele que nos dá a força que nós necessitamos de caminhar e de levarmos as cargas um dos outros, por amor, irmãos. Porque o que foi louvado nessa noite, né? Ali, somos um jardim, plantados, regados pelo Senhor. Então, no jardim, existem vários tipos de flores, e todas elas recebem da mesma água. E nós estamos aqui hoje recebendo de uma água que vem diretamente do trono do Senhor. E essa água, ela veio para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos regar todos nós. Mas aonde a água, quem rega é o Senhor. Ele que está regando, Ele que está dando a porção para cada um. Cada um tem que pegar a sua porção, os seus dons e realmente aquilo que foi derramado pelo Senhor e multiplicar. Amém? E é interessante que quando ele falava sobre o perdão, sobre tudo que nós temos que perdoar os irmãos, o Senhor me trouxe em mente Estevão. Porque Estevão ali, ele estava falando dali do dom que o Senhor tinha derramado na vida dele, ele estava ali falando de tudo aquilo que verdadeiramente ele cria, ele estava falando do evangelho, da verdade, para aqueles fariseus, para aqueles ali que estavam ali no templo, mas ali, o que eles tiveram ali? Vontade de apedrejar Estevão. E ali eles apedrejaram Estevão até a morte. Mas no momento que Estevão ali estava levando aquelas pedradas, ele olhou para os céus. E ali ele viu os céus abertos e viu o Senhor assentado ali adiante do Pai. E no momento, irmãos, o mais lindo que nós vemos que tudo que Estevão passou, tudo que ele suportou por amor ao Evangelho, por amor à verdade, por amor a tudo que realmente ali ele estava falando com muita convicção daquilo que realmente, porque ele cria no dom que o Senhor tinha dado para ele. E ali ele disse para o Senhor: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E hoje, quando louvou aquele louvor, me perdoa, meu irmão, nós temos que olhar realmente e pedir perdão. Porque o perdão, irmãos, é a prova do amor de Cristo nas nossas vidas. Porque se o perdão é realmente liberado, nós temos verdadeiramente o amor de Cristo. E ali, Moisés, ele estava num momento difícil ali, porque aquele povo tinha se multiplicado, aquele povo tinha crescido, mas ele estava ali se sentindo ali incapaz de conduzir aquele povo sozinho. Mas ali, o que ele falou para o Senhor? Senhor, sozinho eu não poderei levar-vos. Ele colocou na presença do Senhor. E hoje, nós também, irmãos, sozinhos, nós não adianta, nós não temos essa capacidade de conduzir ninguém sozinhos, somente mediante a palavra do Senhor. Quando nós colocamos o nosso Senhor Jesus Cristo na centralidade, na frente de tudo, aí sim, irmãos, nós temos a força que vem dele, não nossa, para que o homem não se glorie, mas para que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Os irmãos querem compartilhar? Um exemplo também, né, irmãos? Davi, o pequeno Davi, cuidava do rebanho do seu pai. Ele, com pouca força... O pai dele era Jessé. O pai de Jessé, né? E com pouca força, mas na sua simplicidade, na sua humildade, venceu aquele que muitos não conseguiram vencer. Até os seus irmãos, né? Os seus irmãos ficaram com medo do gigante. Medo. Né? Todos ali, né, eram bonitos, vistosos, mas faltava uma coisa para eles que Davi tinha, que era a presença do Espírito de Deus em sua vida. O Senhor dos Exércitos estava ali para enfrentar aquele que parecia que era um gigante, mas tinha um maior, muito maior que o gigante. Aleluia. Porque ele tinha experiência, né? Experiência, isso, justamente. Davi tinha experiência. A experiência. Se os irmãos olharem para a vida de Davi, né? Quando vinha um urso, o que ele fazia com o urso? Defendia. Né? Isso. Não, o urso ele matava o urso. Matava. Né? E quando vinha o quê? Leão. Um leão. Também ele protegia o quê? As ovelhas, não é? E essa proteção que o Senhor dá. A todos. Davi era o pastorzinho das ovelhas do seu papai Jessé. Amém. Hoje em Cristo, nós apacentamos
igual Cristo falou a Pedro. Pedro, depois que ele 3 vezes, eu te amo, Senhor. E Cristo fala, Pedro, então, apacenta os meus cordeirinhos. Então, não eram os cordeirinhos de Pedro. Não eram os cordeirinhos de Davi. Amém. Eram os cordeirinhos do pai de Davi, Jessé. Sim, isso. E eram os cordeirinhos que o Senhor tinha falado a Pedro. Os cordeirinhos do Senhor. Senhor. E para apacentar os cordeirinhos do Senhor, tem que ter paciência, Isso. amor, inteligência, Correto. experiência, perseverança Isso. e muita força de vontade, Tá. irmãos. E muita dedicação. E muita dedicação. São isso que está aqui em Deuteronômio, né, irmãos? Que Deus coloca diante de todos nós, essa vivência. Porque, na E verdade, essa ajuda que você pode ajuda dar a uma a ovelha. uma Ajuda que você esteja pode dar necessitando. a um irmão, a mim, a irmã, Cada um de aos irmãos. Nós ajudando uns aos outros. Isso. Quando vem um leão, você protege. Quando vem um urso, você protege. Porque você está na mesma condição de ovelha. Mas você é experiente. Você sabe lidar com as adversidades do mundo. Você tem experiência nesses, não é? Com Deus. Essa experiência com Deus. Porque você não se coloque maior do que ninguém. Davi não se colocou maior. Não é? Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E ali estava um grande gigante, não é? O irmão José pode continuar. E é interessante que ali, quando Davi, ele defendia as suas ovelhas do urso, do leão, ele tinha tanto amor por aquelas ovelhas, irmãos, que ele ia com tanta convicção que aquele urso, que aquele leão ali, não poderiam tocar nas suas ovelhas, que ele não olhava para a sua estatura, ele não olhava para nada. Ele só pensava em defender as suas ovelhas. E assim é o nosso bom pastor. Como o nosso irmão compartilhou. Ali, Davi olhou para aquele gigante e ele foi. Ele pensou. Mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Sim, ele pensou com ele, eu não estou indo por mim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E eu creio que o meu Deus é maior do que esse gigante, o nosso Deus ali. Então, assim, Davi dizendo, né, que ali o nosso Deus era maior que aquele gigante. E assim foi, irmãos. E hoje aqui nós vemos através dessa palavra que a nossa irmã trouxe para todos nós, que realmente Moisés ali, ele teve o chamado do Senhor para resgatar aquele povo ali da escravidão, que eles estavam no Egito, tirar aquele povo dali, daquele sofrimento que eles estavam, mas ali durante toda aquela jornada, foi crescendo o número do povo, foi aumentando, porém Moisés, ele tinha que lidar com todas aquelas adversidades ali, mas ele tinha essa consciência que ele estava fazendo o ID do Senhor, que ele estava ali cumprindo aquilo que o Senhor colocou na vida dele. E quando ele falava ali que ele não poderia conduzir aquele povo todo sozinho, ele estava realmente ali colocando na presença de Deus que realmente ele não tinha força para isso, mas que o Senhor tem que realmente estar à frente do seu povo. Igual Moisés, né? Moisés. Era muita gente, né? Sozinho. Imagine você, uma multidão de pessoas. E você ter que direcionar as pessoas, né? Você sozinho não tem como conseguir. Mas o Senhor deixou bem claro que fosse levantado homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que ponha por vossos cabeças, ou seja, para que cada um das tribos fosse levantado um de cada das tribos, não é? Não é mesmo? Verdade. E hoje, irmãos, nós seguimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dos Exércitos, no qual ali Deus levantava cada um de uma tribo. E hoje o Senhor Jesus levanta-nos como discípulos. Verdade, cooperador.
cooperadores, fazendo mais discípulos, mais cooperadores. Em cada um, tendo experiência, vivência, adquirindo durante o preparo. Pois ali, Moisés, como todos, foram preparados. Davi também foi preparado. Hoje o Senhor Jesus nos levanta e nos está nos preparando como discípulos. E pode ter certeza, Ele está te capacitando. Capacitando, Ele irmão. capacita os escolhidos. Ele capacita os escolhidos. Ele capacita os escolhidos. Glória a Deus. E esses cooperadores que o Senhor está levantando e capacitando, irmãos, são cooperadores para cumprir a vontade do Pai. E agora no Evangelho, né? Sim, porque ali em Mateus, ali, qual foi a última palavra do Senhor ali de Mateus? Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, é aquele que crê. Então, um sozinho não poderia pregar Não. sozinho, né? Levar o ide sozinho. Sim, Nós todos, né? sim, Ide e pregai. e pregai. Falai, anunciai as boas Sim. novas, né? Fazei discípulos para o nosso Senhor e Sim. Salvador Jesus Cristo. Não para Glória a nós. Deus. Verdade. Para que nós não colocássemos o nosso domínio sobre as pessoas. Sim, Porque aí seríamos condenados como as obras dos nicolaítas, sim. né? Aonde o nosso Deus odeia as obras dos nicolaítas. Então, não é mesmo, irmãos? É muito lindo isso aí, não é mesmo? Deus capacita os escolhidos para uma boa obra. Verdade. Porque ele fala, né, irmãos, que nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós vamos falar, mas nós temos que estar ali preparados espiritualmente, capacitados espiritualmente, É só em Deus que comunhão prepara. com o Pai, de acordo com realmente ali com a comunhão dele, porque ele está nos preparando, ele está nos capacitando. Então ele fala: ide, vai ao mundo, anunciai. Porém, nós temos que ir realmente em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que vai à nossa frente, Ele que vai preparando, e cada dia Ele está nos capacitando. Sim, o amor pelas suas ovelhas, nós temos que ter o cuidado, porque o que o Senhor ele fala para cada um de nós, irmãos? Que todos nós temos que fazer a parte que nos cabe. Então, o Senhor está nos tratando todos os dias. Ele está nos capacitando como cooperadores dele, do Evangelho, levando realmente cada dia mais as boas obras. E quando ele fala que homens sábios e experientes, o nosso irmão compartilhou, a experiência que cada um de nós temos com o Senhor, isso é muito importante, irmãos, essa experiência que nós temos, porque a experiência de cada um dos irmãos pode fortalecer uns aos outros. Então, é essa experiência também que o Senhor vai colocando nas nossas vidas, durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, Ele vai acrescentando dia a dia, porque Ele fala que Ele vai dando uma porção a cada dia para cada um de nós. Amém? Amados, nós pedimos a compreensão dos irmãos que entraram agora no Hangouts, no site Nesse Palavra. Compartilhem conosco, irmãos. Os irmãos do Hangouts têm o privilégio de poder, né, falar por áudio, né, se expressar. Ao contrário dos irmãos do site Nesse Palavra, eles só conseguem escrever. Como veio essa mensagem da amada irmã Vitória, da Sadilins? Irmã Vitória, gostaria de compartilhar algo? Seria... Ou os irmãos que estão na sala também, querendo compartilhar, os irmãos têm toda a liberdade. Ah, sim. Ok, irmã Girlene. Paz e Cristo. O irmão Benedito, lá de Minas Gerais, compartilhando com todos nós. Paz, irmão Benedito. Minas Gerais é logo ali, né, uai? É logo ali, né, uai? Ó, irmão Benedito, sozinho não dá aí em Minas, hein? Não é? Nós estamos juntos com os irmãos. Né? Nós todos somos um só em Cristo. E o irmão Benedito compartilha com todos nós. Irmãos, o profeta Samuel deu uma grande lição em Saul, porque Saul não foi obediente à voz de Deus. E então Davi foi ungido para ser o rei. Avante, irmãos! Está vendo, irmãos, o que Saul não foi obediente? Davi foi.
Por que ele foi obediente? Ele deu um bom testemunho. Não é? Os irmãos lembram Davi, quando os filisteus, acho que filisteus, roubaram a Arca da Aliança? Não é? E ele foi em busca da Arca da Aliança? Não é? E ele se alegrou quando trouxe de volta essa alegria no meio do povo, né? Ele se alegrava. E é só a mulher lá na janela, caçoando dele. Ninguém, irmãos, ninguém pode tirar sua alegria. Ninguém pode tirar nossa alegria. Não é? Aquele gigante circunciso, o grande gigante que estava ali, não é? Caçoava do povo. Não é? Quantos estão caçoando do povo? Né? Pode você, de nós todos, ajudar uns aos outros, né? Dar força uns aos outros. E Davi foi, em nome de nosso Senhor. E ele com uma funda, foi na primeira, né? Certeiro, né? Derrubou o grande problema. E assim somos nós no Evangelho. Os problemas estão aí para serem resolvidos. Moisés não tinha como resolver, de acordo com a mensagem que veio da irmã Vitória. Parece que ela já saiu da sala. Ela não compartilhou mais, acho que ela saiu da sala. Ela deve ter deixado a mensagem. Não sei, vamos esperar ela retornar. Dá um ok, irmã Vitória, da cidade de Lins. O irmão José quer saber o seu endereço, irmã. O irmão José quer que você venha visitar ele aqui, irmã. Ele sente uma comunhão tão grande contigo aqui. Nós também, não só o irmão José. Irmã Vitória, compartilha aí, querida. Esse nome vitorioso aí, ó. Avante, irmã Vitória. Essa mensagem abençoada que tu trouxe para todos nós. Então Moisés, sozinho, não conseguia fazer nada, né? Não é? Alguma coisa estava atrapalhando, né? Ele não tinha como, né? E aquele gigante estava atrapalhando. Não é? E que nós possamos, irmãos, no Evangelho, ajudar muita gente. Não só um, não só dois, mas muitos irmãos. Com muita inteligência, não é mesmo? Com muita sabedoria, com muito experimento, irmãos experimentados, segundo a cada um. Não é mesmo, irmãos? Então, e se os irmãos olharem aqui, não teve o domínio de nenhum desses homens perante o povo. Tanto é que Moisés já estava a morrer, né? E tinha sempre um, junto com Moisés ali, né? Tinha sempre um, né? Assim era José lá com seu pai, não é? Como chamava o pai de José? Jacó. Sempre José estava junto, né? Não é mesmo, irmãos? E esses são os homens que devem ser, esses homens, que têm essa sabedoria de Deus, que têm essa inteligência de Deus, não é mesmo, irmãos? Que têm essa experiência que Deus dá, para que possa dirigir todos os irmãos, aconselhar muitos irmãos, nessa caminhada, nesse deserto. Aí Josué é levantado. E o Senhor também fala a Josué: Josué, anima-te. E é para cada um dos irmãos. Vamos ficar animados, irmãos. Porque um só, Moisés não tinha como. Mas se todos, o irmão José quer compartilhar. Assim, irmãos, para os irmãos entenderem. Quando os irmãos estão falando, um sente, a gente para e o outro irmão fala. É assim que é gostoso. Se todos, um só não consegue, né, irmãos? Mas todos unidos, aí está a força. Dividir as funções, né? Dividindo as funções, um para cada um pouquinho de cada um. Cada um recebendo a sua, isso. Cada um compartilhando, maravilhoso. E todos ali juntos, irmãos, como a igreja primitiva ali, todos ali, um compartilhando com o outro, em orações, um ajudando o outro em orações, né? Vendo a necessidade do outro, a necessidade do próximo. Já pensou? Aquelas pessoas lá, ô Moisés, poxa,
tu tirasse nós do lado do Egito. Estou com vontade de comer cebola. Aí chega um irmão mais experimentado e fala assim, ó, eu não gosto de cebola, né? Vamos comer outra coisa? Vamos comer do pão do céu? Isso, amém. Vamos parar de ficar olhando para trás, o Egito já ficou para trás, não é? Vamos andar junto, não é? Correto. Não vamos mais ficar falando do Egito, o Egito já ficou para trás. Já passou. E agora no Evangelho, na carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto, no capítulo 5, segundo Coríntios capítulo 5, as velhas coisas já se passaram. E tudo se fez novo, né? E esse novo é nós hoje no Evangelho, né? Hoje nós estamos num novo e vivo caminho, né? O pecado já ficou para trás, né? Não é mesmo? O Egito já ficou para trás. A velha criatura já ficou para trás, né? Eis que tudo faz novo, né? Então hoje nós estamos nesse caminho, né? Junto com os irmãos, ajudando os irmãos, repartindo as funções, né? Para que não sobrecarregue um irmão, que não sobrecarregue uma irmã. E assim Paulo também fez. Ele fazia tendas para não ser pesado aos irmãos. Não é? E sempre tinha um que estava junto com Paulo, né? Porque é interessante. Ele escrevia carta ao seu filho na fé Timóteo. Ele que, falava que muitos tinham abandonado, mas que Lucas estava ali Lucas presente. estava ali ajudando ele. Então é maravilhoso, porque quando ali, umas reuniões agora anteriores atrás, quando nós lemos essa parte que Lucas estava ali, todos tinham abandonado Paulo, mas Lucas foi levantado ali para estar do lado de Paulo, né, do nosso irmão Paulo. E é interessante que Lucas era médico, hein? Sim. Mas estava ali para curar as Lucas feridas. estava no lugar certo, com a pessoa certa. Porque foi através de Lucas que foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos. Não é? Escutando de Paulo, vivenciando tudo que Paulo passou. Não é mesmo, irmãos? É lindo isso, irmãos. Por isso que é bom estarmos juntos. Porque nós todos estamos escrevendo o nosso nome no livro da vida. Esses irmãos escreveram o seu nome. Verdade, Jesus. Aqueles que perseveraram, né? Aqueles que não ficaram de olho no Egito, né? Aqueles que olhavam para aquela serpente tipificada, né? Aquela onde foi derretido, né? Aquela serpente de bronze. Todas aquelas pessoas no deserto, onde eram picadas por serpentes e escorpiões, que iriam morrer, né? Ao olhar para, né? Tipificando a Cristo, né? Eram curados, eram sarados. E hoje somos todos nós. Aquele irmão, aquela irmã que está fraca, não é? Nós possamos levar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que vai curar. É Ele que vai salvar. É Ele que vai libertar. É Ele que vai dar vida. E quando nós levamos o Senhor, a obra se completa na vida de todos. E assim nós vamos ajudando a todos. Assim nós vamos adquirindo mais experiência. No relacionamento com os irmãos, o que mais nós vamos adquirindo? Essa força que vem uns dos outros. Hoje, uma das irmãs compartilhou no grupo, né? E eu achei muito lindo o que a irmã compartilhou ali, todos de mãos dadas. E a mensagem dizia assim: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E é isso que o Senhor ele está almejando. Essa ajudando uns comunhão. aos outros, não é? Porque se nós observarmos desde a reunião passada ali, Paulo ele tinha um anseio tão grande por ter comunhão com os irmãos. Ele tinha tanta vontade de estar com eles ali, para que todos pudessem realmente ir se alimentando, crescendo, e fosse acrescentados os dons espirituais, aquilo que cada um pudesse ali ir acrescentando. E hoje, o que o Senhor ele vem confirmando para nós? O que o Senhor confirma para nós? Que sozinhos nós não conseguimos, mas desde o momento que nós damos as mãos uns com os outros, irmãos, nós temos que nos unir, irmãos. Vamos unir as nossas forças, vamos unir as nossas experiências, porque através dessa união, muitas almas podem ser alcançadas, porque um sozinho e naquela não área que nós não consegue. conhecemos, nós O chamamos outro. um irmão que possa nos auxiliar. Que é né? mais experiente. Mais experiência nessa área. Glória a Deus, porque é tão lindo, irmãos, a palavra do Senhor é tão linda, é tão plena nas nossas vidas, porque assim, o que o Senhor ali fala, através quando Paulo ali, ele fala do corpo, que o dedinho, ele não tem que ser o cabeça, o outro não tem que ser a mão, o outro não tem que querer ser o pé, nós temos que cada um de nós, conforme o Senhor vai nos orientando, vai nos capacitando,
que cada um de nós faça aquilo que o Senhor nos coloca, mas que todos juntos, porque é lindo, irmãos, é pleno, maravilhoso o que o Senhor está falando conosco desde a reunião anterior. A comunhão é importante. Essa importância da comunhão, desse repartir uns com os outros, dessa união, de caminhar juntos, isso que se agrada ao coração do Senhor, porque aqui é interessante, porque é lindo quando Moisés fala assim: como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, as vossas cargas e as vossas diferenças? Não tem como, irmãos. Não tem como. Porque como que nós vamos ter condições de acolher a todos e querer resolver para todos? Não tem como. Não existe Divide as funções. Que pode Vamos dividir fazer. as funções. Agora, quando todos, de mãos dadas, olha, o irmão está precisando de alguma coisa, então vamos acolher aquele irmão. O outro vai fazer tal coisa, o outro vai fazer outra. E cada um em cada área ajude nessa proporção. E é lindo. Não é? E nós todos, na devida proporção que seja, ajuntamos as nossas forças e ajudamos. Para sermos um só em Cristo Jesus. Amém. E olha que maravilhoso, irmãos. O que o Senhor fala através de tudo isso para nós? Que eu sinto assim que realmente é o que o Senhor espera de cada um de nós. Ele tem falado muito conosco que nós hoje somos livres. Mas essa liberdade que Ele nos dá é uma responsabilidade de cada um pegar a sua parte e fazer. Cada um tem responsabilidade. Isso, cada um de nós temos uma responsabilidade, porque cada um de nós é uma pedrinha que vai ali somar para construir o edifício espiritual para o Senhor. Porque cada um de nós temos uma função no corpo, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Então, essa liberdade que hoje o Senhor tanto é confundida, porque se pensa que a liberdade é uma liberdade por não precisar mais ir em tal lugar, não é isso. A liberdade que o Senhor nos dá hoje é essa capacitação que Ele vem tratando cada um individual, para que cada um vá Se Ele capacitou, e distribua. Faça, né? Amém. De acordo com cada capacidade de cada um. Verdade. Né? Vamos usar os dons, né? Vamos, não é? Exercitar os dons. Verdade. Em prol do corpo de Cristo. Verdade. Exercitar os dons em prol do corpo de Cristo. É simples. Onde Ele é o cabeça. Ele sendo o cabeça e nós... E as ovelhas são deles. Exatamente. É dele, né? As ovelhas é dele. E nós fazemos parte de sermos ovelhas também. Porque aquele que é ovelha, ele ouve a voz do bom pastor, que é lindo, irmãos. Olha o que o Senhor vem tratando. Filho meu, ouve o que eu falo para você. Filho meu, olha, deseja ter comunhão. Filho meu, sozinho você não consegue. É lindo, irmãos. É maravilhoso. O Senhor, Ele está orientando cada um de nós. Basta nós ouvirmos. Primeiro, Ele preparou os nossos ouvidos. Ó, filho meu, ouve. Ouve o que eu tenho para dizer. Sozinho, deseja a comunhão, queira essa comunhão para que haja esse crescimento espiritual no meio de vós, de todos nós. E aí agora o que ele vem falando? Sozinho você não consegue. Não temos força, irmãos. Nós temos que entender a nossa força vem do Senhor. E a força é como a brasa, que o Senhor sempre fala, que quando a brasa está todas juntas, o fogo está aceso. Mas se a brasa é tirada do fogo e jogada de lado, ela vira cinza. Então, não tem muita gente? Nós estamos distribuídos em várias partes do Brasil e mundo, não é? Em cada região, nós temos que fazer a nossa parte. Ter irmãos em determinado lugar, é com ele, né? Ter irmãos de outra parte, é com ele. Ter irmãos lá de outra parte, é com ele, né? Ter irmãos ali, é lá com eles. Porque Deus derrama os dons aos homens, né? Para aperfeiçoamento de um só ministério, né? Para que nesta comunhão que nós temos juntamente com todos os irmãos que fazem parte de um só corpo, aonde o nosso Senhor é esse cabeça maravilhoso, Ele capacita a cada um em cada lugar, né? A saber direcionar os irmãos no caminho que deve ser seguido, né? E esse caminho é sempre para o alto, né?
E é muito lindo, irmãos, porque como nós vemos ali, o que ele fez com os seus discípulos? Ele comissionou os discípulos, mas ali, enquanto ele estava ainda, ele deu a ordem que fosse de 2 em 2, cada um para uma região. Vai para lá, vai você tá para lá. Em Mateus capítulo 10 e também em Lucas capítulo 10. E depois, quando o Senhor ali apareceu já ressurreto ali no meio dos discípulos, e ali, o que ele falou? Agora vão para o mundo. Eles não ficaram ali, não ficaram um junto com o outro, mas cada um foi para uma região. Um foi pregar para os judeus, outro foi pregar para os samaritanos, outro foi pregar para os gentios, e assim foi. Eles cada um foram realmente fazer o seu id, aquilo que o Senhor tinha comissionado a cada tanto um em Jerusalém, deles. como em Samaria, até na Judéia e até os confins da terra. Verdade. Então, o que o irmão aqui compartilhou é realmente, todos os irmãos têm importância no corpo do Senhor. Todos os irmãos. Porque aonde o irmão está aí, tem almas do lado do irmão que estão chorando, estão desejando a presença do Senhor. Então, cabe a cada um dos irmãos, realmente, exercita o dom que o Senhor dá a cada um de nós e vamos fazendo o ID. Se nós estamos aqui, cada um tem um lugar que frequenta, que cada um tem um lugar que vai, cada um tem que fazer a sua parte. Então é isso, irmãos. Todos nós temos importância no corpo do Senhor, mas nós temos que realmente entender a nossa importância e exercitar ela. Amém? Amados irmãos, essa mensagem veio muito abençoada da nossa amada irmã. Eu não sei porque ela não respondeu ainda. Irmã Vitória, da Sadilins. Ela não respondeu ainda, mas tudo bem. Assim que a irmã Vitória entrar, pode compartilhar conosco. Eu acho que esse texto que ela mencionou para todos nós, acho que foi bem explanado, né, pelos irmãos, né? Nós nos alimentamos muito desse capítulo, né, de Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 a 14. Então, se os irmãos do Hangouts, a paz de Cristo, amada irmã Renata, irmão William, irmão Jurandir, irmã Carla, irmãos do YouTube ao vivo, se os irmãos quiserem compartilhar conosco, seria de muita alegria com todos nós. E os irmãos também do site No Espírito da Palavra, podendo compartilhar no chatzinho ali, será de muita valia para todos nós, porque nós não sabemos. E nos corrija por algum erro, né? Nos corrija por alguma coisa, porque nós não sabemos de nada. Apenas nós estamos esmiuçando, né, o que a irmã Vitória, né, da Sadilins, trouxe para todos nós compartilharmos, né? Então, irmã Vitória, nós aguardamos se a irmã está satisfeita, né, com o que nós compartilhamos aqui, com a ajuda de todos os irmãos. E se a irmã quiser acrescentar mais algo que a irmã sentiu, sinta-se à vontade, amada irmã Vitória, da Sadilins. Saúdo a todos com a paz de Cristo. Glória a Deus, né, irmãos, que eu creio que essa palavra, tanto o louvor quanto a palavra, só venha complementar a reunião anterior, porque nós recordamos que ali Paulo, ele anunciava que ele tinha sido impedido várias vezes de ir ter com os irmãos, mas ele fazia menção de tudo o que estava acontecendo na vida dos irmãos, o aumento da fé, de como eles estavam caminhando, e ele não via a hora de estar junto com os irmãos, para que os irmãos ali se manifestassem em dons, para que tivesse essa comunhão. Imagine só, irmãos, ali Paulo foi impedido várias vezes de ir ter com os irmãos, mas o evangelho não parou. E assim, irmãos, o nosso Deus, ele vai capacitando, como já foi dito, em todos os lugares. E ali Paulo tinha esse anseio de ver esse manifestar do Espírito Santo na vida dos irmãos, que se fosse se confirmando para que o evangelho fosse dissipado a todos. E ali, e aqui, quando chega nessa palavra, Moisés estava num momento tão difícil. Ele olhava para o povo e falava: eu estou cansado. Eu olho, eu só vejo contendas. Eu vejo aqui, ele fala assim: como suportaria eu sozinho vosso peso, a vossa carga, a vossa contenda? Então Moisés estava num momento difícil, ele estava olhando, ele não via uma solução. Mas ali, o nosso Deus fala para ele: tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados. Moisés, ali, ele teve que aprender um novo jeito. Ele tinha que delegar. Ele tinha que confiar.
Ele tinha que aprender nesse momento, olha, porque aqui ele continua orientando, ele fala assim... Que situação difícil, hein? Delegar funções. Delegar funções. E acreditar que vai ser feito da forma como agradar a Deus. Porque até então, Moisés estava fazendo tudo. Ele ouvia de Deus e passava para aquele povo. E ali ele tinha que confiar que aquele povo já estava experimentado o suficiente, já tinha sabedoria suficiente para fazer algo. Porque ali ele fala assim... Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. E hoje, irmãos, quando a causa é extremamente, demasiadamente difícil, nós falamos, entrega para o Senhor. Olha, irmão, eu não entrega tenho ele que que fazer, ele resolve. mas entrega que ele resolve. E vai buscando cada vez mais a comunhão. Mas ali... Hoje, diante da palavra, o que nós aprendemos? Ali, Paulo também era impedido de estar, não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como. Era o desejo dele? Era o desejo dele, porque ali, tanto é que ele se dedicava a essas cartas, para que aumentasse o amor, a comunhão entre os irmãos. Porque ele queria fazer algo. Mas aí, o que nosso Deus vem mostrando para nós? Confia. Confia que o Senhor está capacitando a muitos. Você não está sozinho. Não se preocupa, você não está sozinho. Deus está conduzindo, está capacitando, levantando muitos que têm sabedoria que vem do alto, inteligência e são experimentados pela palavra de Deus. Já tem testemunho de vida com Cristo, já tem o que levar, já está sentindo, vivendo, irmãos, porque é vivendo. Porque aqui nesse momento é tudo vivido. Passaram a viver ali diante de tudo aquilo. Olha, irmão, quem sou eu para te julgar? Mas a palavra de Deus, ela diz isso, isso e isso. E eu, na minha experiência de vida, eu creio que eu preciso perdoar o meu irmão todos os dias. Que eu preciso ter o coração limpo todos os dias. É a palavra, irmãos. Hoje vem falando desse perdão que precisa ser liberado. Que nós somos devedores uns dos outros. E a palavra, quando Paulo estava ali na reunião anterior, dizia assim, que Paulo era devedor tanto a gregos. Paulo ali, ele se considerava devedor de muitos, de todos. Ele falava, eu sou um devedor. E é assim, nós somos devedores uns dos outros. Nós precisamos... Por que ali Moisés, ele estava se sentindo tão pesado? Porque ele se sentia como devedor um dos outros. Ele sabia que ele tinha que fazer algo. Ele ouvia do alto e ele tinha que passar. E ali ele aprendeu a caminhar junto com aquele povo. E assim somos nós. Nós estamos aprendendo, sendo ensinados pelo Senhor a ser cada dia mais tementes à palavra de Deus, ouvir o que o Senhor vem falando conosco, para que nós possamos cada dia mais confiar. Porque sem confiar, irmãos, Moisés aqui, se ele não confiasse, como que ele ia delegar? Como que ele ia falar, olha, mas eu não confio naquele irmão. Aquele, eu acho que não pode. Não, Moisés ali falou, eu creio que essa é a voz de Deus. Deus já está falando realmente, ele falou, vai, delega. Eles têm inteligência, sabedoria suficiente para fazer a obra do Senhor. Porque quem capacita é o Senhor, porque o Senhor fala assim, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor nosso Deus. Então, irmãos, como diz a nossa irmã, nós não devemos nos preocupar como vai ser feito, mas importa que façamos. E creiamos que toda palavra, ela vem realmente de encontro com as nossas vidas, porque quantas das vezes nós nos vemos sufocados diante de situações em que nós precisamos uns dos outros,
que nós precisamos de oração, que nós precisamos da comunhão, que nós precisamos de uma palavra, irmãos. Basta uma palavra da boca do irmão, que vem do trono de Deus, e nós nos levantamos para a honra e glória. Basta uma palavra, porque é a palavra que vem de encontro com a nossa vida. Então, ali, quando o nosso irmão hoje começou ali, lembrou de Davi, a confiança de Davi era tão grande que ele falava: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, comigo estabeleceu uma aliança, e se eu crer, serei salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. Então, é isso que o Senhor está dando na nossa vida, essa confiança nele. Confiança de que Ele está cada dia mais capacitando, que nós temos que confiar nos nossos irmãos que estão sendo levantados em cada lugar, porque, irmãos, eu falo por mim, é difícil confiar, é difícil aceitar certas coisas, mas nós temos que crer que o nosso Deus, Ele está capacitando, sim, e que nós temos que cada dia mais ouvir a palavra, crer na palavra, que o mesmo que os nossos irmãos passaram, porque aqui, todos esses dias, irmãos, não é por acaso. Olha ali a situação, é o nosso Deus falando, não estamos sozinhos. Paulo, você não está sozinho. Moisés, você não está sozinho. Então, cada dia mais, olhar para Cristo. E ali, na reunião anterior, o Senhor já dizia assim, as pedras, quando nós estamos passando, que ali foram recolhidas também várias pedras. E ali, para que fossem colocados como monumento de honra e glória ao Senhor. E as pedras, hoje, Davi, o que Davi fez? Colocou aquelas pedras para destruir o gigante. E assim é nós, quando nós nos alicerçamos na palavra, o gigante tem que cair por terra, porque nós estamos diante da palavra, falando para nós que ali, Moisés, você nunca esteve sozinho, Josué já estava contigo o tempo todo, e já tinha um ministério para cumprir. E assim é o nosso Deus, Ele não nos desampara nunca, irmãos, nunca. Ele sempre está dando ali, digamos, muitas pessoas falam uma válvula de escape. Não sei, seja como for, é a mão de Deus, irmãos. Porque nós temos que crer, sim, que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos a Deus, nós não devemos temer nada. Porque ali Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor falou, olha, Moisés, pode tomar homens sábios e confiar que eles são sábios, inteligentes e experimentados. Eles podem, sim, falar dessa palavra, anunciar esse evangelho e que vai ser feita a vontade do Senhor. Então, nós temos que cada dia mais, irmãos, confiar que o querer é de Deus, a vontade é de Deus, não só para as nossas vidas, mas para a vida de todos aqueles que creem no Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, irmãos. Amados irmãos, eu creio que o tema de hoje, Deuteronômio capítulo 1, do versículo 1 a 13, não foi isso? Foi bem esmiuçado. Os irmãos, se quiserem compartilhar conosco. Até agora, a irmã Vitória não falou mais nada. Está tudo certo, irmã Vitória? É isso mesmo? Ou a irmã quer complementar mais alguma coisa? Os irmãos, irmão Benedito Fernandes, irmão Pedro Fernandes, os irmãos, porque nós todos estamos juntos com os irmãos, né? Então, irmã Carla, enfim, todos os irmãos do YouTube. Amados? Irmãos, eis que a palavra do Senhor nos diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ali o Senhor falava com Moisés também. Moisés, siga em frente. Ele fala com todo nós também. Mas antes ele tinha falado com Moisés. Moisés, diga ao povo que marche. Marche. Diga ao povo que marche. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que povo, fazer. Vamos marchar, irmãos. Vamos juntos, marche, irmãos. Em frente. Mas eu não consigo, vamos falar. Eu te ajudo. Isso, vamos ajudar. o outro. É isso, irmãos.
E é interessante, irmãos, que quando o irmão disse assim, diga ao povo que marche, né? O nosso general quem é, irmãos? É o Senhor. Então, se ele vai à frente comandando o exército, nós, como bons soldados, temos que estar caminhando, porque o soldado ele não pode ficar parado, ele vai marchando atrás do general. Assim, quando o general dá ordem, ele obedece. Então, é a mesma coisa. Esse exército que hoje nós fomos chamados é para realmente seguir as ordens do nosso general. E o nosso general é Cristo. E é Ele que dá as ordens, é Ele que no seu comando é que vai delegando a cada um de nós. Olha, soldado, você tem que ir para cá. Soldado, você tem que combater ali. Soldado, você tem que ajudar aquele outro ali. Porque se nós formos ver a rotina de um soldado, irmãos, o soldado não é só para batalha, mas ele também vai para ajudar. Quando tem uma catástrofe, quando tem alguma coisa desse tipo, o que os soldados eles são delegados? A ir lá e dar apoio para aquela população que teve aquele problema. E hoje, nós como soldados, também estamos sob o comando e o domínio do Senhor. Então, se é para a batalha, vamos para a batalha. Se é para ajudar, para colaborar com o irmão, nós temos que colaborar. Se for para proteger, para ajudar a guardar, vamos ajudar. Mas com ação, isso, né, irmã? Não adianta só falar, né? Sim, é com ações, né? Com ações agora. Com é fazer, ações. Né? Mas é isso que realmente o soldado ele é capacitado para várias coisas. Então tem várias funções que o soldado, que o general capacita o seu soldado. E hoje o Senhor ele está falando para nós que nós estamos sendo capacitados para cada um fazer a sua parte. Amém? Irmãos, o irmão Benedito Fernandes, lá de Minas Gerais, ele compartilha com todos os irmãos assim, ó. Todos nós, irmãos, temos o nosso leão para derrotar, né? Verdade. Vamos fazer um bom combate, guardar a nossa... Combater o bom combate, acabar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Amém. Que vamos conseguir. Glória a Deus. É simples, né, irmãos? Combater um bom combate. Matar esse leão que está dentro da gente. Não o leão da tribo de Judá, né? Né? Mas esse que briga com a gente, né? O pecado que briga com a gente, né? Porque o inimigo está ao derredor, né? Mas nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Para que vença por nós, né? As nossas lutas, as nossas guerras, né? Porque a guerra não é nossa, né? Essa guerra é de Deus, né? Então nós entregamos a Deus e Ele provém todas as coisas, né, irmãos? Então, os irmãos têm toda liberdade em compartilhar. É isso mesmo, irmão Benedito? Avante. Glória a Deus, né? Quando o nosso irmão ali fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, o desejo de Paulo é que todos chegassem, que todos tivessem esse prêmio, que é a coroa da vida eterna. E Moisés também, porque Moisés estava preocupado, como que esse povo vai chegar? Como que esse povo vai chegar com tantas contendas, com tanto peso, com tanta lamentação? Mas o nosso Deus, hoje Ele nos fala, filhos, eu estou capacitando vocês, para que possam ouvir cada dia mais e obedecer. E como diz o nosso irmão ali, ide e anunciai o Evangelho, porque como o Senhor tem nos capacitado, tem nos dado experiências com Ele, estamos experimentados diante das obras do Senhor. Nós temos um Deus forte, justo, verdadeiro. Convém que nós anunciamos, irmãos, que nós estejamos cada dia mais buscando a presença do Senhor. Porque aqui, Moisés, o desejo de Moisés é que todos chegassem. E o nosso Deus não desamparou. De todos nós, né? E é o desejo de todos chegarmos nós, juntos, que todos cheguem. E ali só vem de encontro realmente com tudo que nós estamos passando, irmãos. Porque ali o desejo de Paulo era que todos chegassem. E ele queria falar, né? E ele pôde falar. Combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. E Paulo ali, muitas das vezes, tem uma certa hora que ele fala, olha, se ainda for por almas, eu prefiro ficar. Porque ele sabia que ele morrer com Cristo para ele ali. E uma alma tinha muito valor, né? E na nossa vida crendo, também uma alma tem muito valor. tem Se uma muito alma valor. Se ouvir uma o alma Evangelho, ouvir, se arrepender, glória. não é? E se converter de seus maus caminhos, Verdade. aí então, Verdade. Aí, então. Verdade. Então, tudo que Paulo fazia, irmãos, ali, querendo que todos chegassem juntos, ele não jamais almejou chegar primeiro, não. Eu quero que todos conheçam esse evangelho, que todos entendam que eu ali, naquele momento, eu perseguia meus irmãos, mas eu achava que eu estava na minha razão. Não, mas como diz o nosso irmão, precisou ali Paulo passar por tudo que nós já sabemos que Paulo passou, para se tornar ali de perseguidor a perseguido. Mas um homem ali, que tem obras com o Senhor, que ali ele foi cada vez mais sendo lapidado, sendo instruído diante da voz do Senhor, para que fosse feito esse ide. Então nós temos que crer, irmãos, que a vontade do Senhor vai prevalecer em todas as coisas, que se nós estamos passando por um momento que nem ali Moisés, sem saber, pergunta para o Senhor, que Ele tem a resposta. Olha para a palavra, porque a palavra tem a resposta. Porque ali Moisés falava com o Senhor, ouviu as instruções do alto, ali ele aprendeu algo novo na vida dele, ele falou, agora eu vou ter que confiar que esses homens são realmente sábios, que eles estão realmente na comunhão, que eles estão experimentados realmente. Os frutos, né? Nós vemos pelos frutos, né? É pelos frutos que se conhece a árvore, né? É pelo bom testemunho, né? Então, tanto é que Paulo escrevia uma carta, né? Para quando os irmãos estivessem reunidos, né? E fosse muita gente, que levantassem homens, né? Para que pudesse ajudar, né? Que pudesse auxiliar, né? E ele dá uma noção ali aos irmãos, como deveria ser. Que o bispo seja irrepreensível, irmãos, olha só. Olha a responsabilidade. Marido de uma só mulher, olha só. Não dado ao vinho, não cobiçoso, não avarento, não de torpe ganância, que não entrasse em contendas e discussões, sóbrio, longânimo, irmão, de domínio próprio, pacificador, um bom pai de família, que instruísse aos seus filhos no caminho que se deve andar. Imagine Moisés, naquele deserto. Olha a responsabilidade de delegar funções. Olha a responsabilidade daqueles irmãos no início da igreja primitiva. Naquele tempo, irmãos, o amor era muito grande entre os irmãos. Naquele tempo, a fé que os irmãos tinham no Evangelho era muito e muito superior e maior do que nos dias de hoje. Naquele tempo, eles se abdicaram de tantas coisas, né? Para ser igual aos outros, né? Sabemos que nos dias de hoje é complicado, né, irmãos? Nós não podemos contemporizar, né? Naqueles dias de hoje, né? Mas que nós possamos fazer alguma coisa, né? O irmão Pedro Fernandes diz lá, Paulo se transformou em um novo homem depois do encontro com o Senhor Jesus e se revestiu de Cristo. Irmãos, eu vou ler aqui um louvor, porque a gente não pode tocar devido aos direitos autorais, mas eu vou ler essa mensagem que está contida neste louvor, amém? Você não pode desistir. Você pode, até diante dos problemas, se atemorizar e pensar que não dá mais. São momentos tão instáveis, experiências superáveis. Siga em frente, vá em frente.
desistir jamais. Você pode estar pensando tantas coisas, 1000 motivos para se deixar vencer. Amanhã será outro dia. Seja forte até o fim. Não pare, não. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Nós não estamos lutando sozinhos. Se não fosse a mão de Deus, o que seríamos de nós? Nem aqui nós estaríamos. Não fique triste, assim não. Nós não podemos desistir. Irmãos, não vamos desistir. Porque Moisés, mesmo ali diante da dificuldade, ele clamou ao Senhor. E do Senhor veio ali a resposta para ele. Davi, mesmo diante do gigante, não desistiu. Ele confiou no Senhor. Paulo também, mesmo diante de muitas lutas, muitos açoites, ele sempre olhava para o Senhor. E hoje também nós temos que olhar para o Senhor, porque nós não estamos lutando sozinhos, nós estamos sendo orientados e direcionados pelo Senhor. Então, não desistir, jamais. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Que nós possamos cada dia mais confiar no Senhor em todos os momentos da nossa vida, que nada nos separe do amor do Senhor, seja perseguição, seja fome, seja nudez, seja o que for, irmãos, nada pode nos separar do amor do Senhor, que nós possamos cada dia mais permanecer confiantes, sabendo que Deus tem um propósito para nossas vidas, porque se não fosse assim, irmãos, nós nem aqui estaríamos, como diz esse louvor. O nosso Deus, ele tem propósito em todas as coisas, e ele fala que nós temos que cada dia mais confiar nele, porque imagine ali se Moisés duvidasse, se Moisés não confiasse, achasse que aquele povo não tinha capacitação e começasse a tomar sobre si tudo o que ele achar que só ele poderia resolver, mas ele teve que crer. Porque se Deus fala, irmãos, Deus cumpre. Porque se Deus está falando e nós cremos, porque a palavra é verdadeira, porque ela vem de encontro com a nossa necessidade, e aqui fala, pode confiar, são inteligentes suficientes, porque quem está dando essa inteligência é o Senhor. São sábios? É a sabedoria desse mundo? O Senhor, ele transforma a sabedoria desse mundo, ele aniquila. E ele dá cada dia mais sabedoria àqueles humildes ali, fraquinhos, mais fortes na presença do Senhor. Porque ouve a voz do Senhor, crê na palavra, e a palavra tem capacitado. Então Moisés ali, diante de tudo que ele viu, como diz o nosso irmão diz ali que são pessoas já experientes, vividos, confirmados ali para a obra do Senhor. Já tinham vivido tantas coisas, eles poderiam olhar para trás e lembrar, olha, eu vivi, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é estar na fraqueza. Então eu falo, eu sei, eu já senti o que é ter que confiar em Deus, o que é saber esperar no Senhor e confiar. E o nosso Deus, ele vem de encontro com a nossa vida, irmãos. Então só consegue caminhar com Cristo aquele que vive. Ele vive todos os momentos, e Paulo, o que Paulo falava? Eu sei dar graças no pouco, eu sei dar graças no muito, eu aprendi a me contentar com o que tenho, e Paulo ali era revestido pela força que vem do alto, e como diz o nosso irmão, nós somos revestidos pela força que vem do alto. O nosso Deus, porque ali, irmãos, aos olhos do mundo, o rei Saul queria colocar uma armadura em Davi. Davi não precisava dessa armadura. Nós não precisamos dessa armadura que os homens veem, mas nós temos uma armadura espiritual que nos reveste da nossa cabeça até os pés. O nosso calçado é o evangelho da paz. E nós vamos e anunciamos, e esses dias atrás o Senhor já anunciava, meu filho, você só vai pregar a minha paz
se você tiver a minha paz. Se você estiver comigo dentro de você, anuncia, vai e prega, que sou eu falando na tua boca. Porque o nosso Deus é assim, irmãos, Ele vem de encontro com as nossas vidas, nos momentos mais difíceis. E esses homens estavam experimentados suficientemente para falar com aquele povo, para lhe instruir: olha, meu filho, olha para Cristo, sai desse mundo, sai das coisas do mundo, deixa as contendas, deixa dessa frieza, caminha, esquece do Egito, esquece das coisas que te prende e se solta para Volta Cristo. para o primeiro amor. E volta cada dia Volta mais, pro primeiro irmãos, amor. para o primeiro amor. Porque aqui Moisés estava no primeiro amor. Estava ouvindo do primeiro amor. E hoje, irmãos, eu creio nessa palavra. Nós estamos ouvindo do primeiro amor. Instruções para nos fortalecer. Porque o Senhor nosso Deus vê em nós como nós estamos. E nós estamos falando: Senhor, eu sozinha não consigo. Mas o Senhor fala: meu filho, tem muitos aí que estão experimentados, que têm sabedoria suficiente, entendimento diante da palavra. Confia, meu filho, você não está sozinho. Você pode até se atemorizar diante dos problemas, dizer que não dá mais, mas, meu filho, são experiências que você está passando, testemunho de vida comigo. Eu estou te capacitando. Então é esse o nosso Deus, irmãos. O nosso Deus que fala, o nosso Deus vivo, justo, verdadeiro, que quer ver em nós que nós estejamos sóbrios, íntegros diante da palavra, porque como o nosso irmão ali anunciava, ali buscava pessoas que fossem íntegras aos olhos de Deus. Paulo ali falava: olha, você tem que ser marido de uma só esposa, você tem que saber educar seus filhos, você tem... E deu instruções de como deveria ser. E quem está dando essa capacitação é o Senhor. Através do Espírito Santo que está dentro de nós, gemendo com gemidos inexprimíveis, expressando a verdade, a glória de Deus. E o nosso Deus vem nos capacitando, irmãos. Nós estamos sendo capacitados, lapidados, cuidados por Ele, para que nós possamos ouvir o que vem dEle, sentir diante dos acontecimentos da nossa vida a presença dEle. Porque aqui, experiência, irmãos, se adquire vivendo. Então nós temos que viver, esse evangelho precisa ser vivido, sentido. Então como que Moisés estava? Vivendo, levando aquele povo. Ele tinha ali, ele foi incumbido de uma missão, ele tinha que fazer aquele ide, e Moisés precisava de ajuda, mas Deus falou para ele: Moisés, você nunca está sozinho, porque Deus falava diretamente com ele. E hoje, nós nunca estamos sozinhos, porque Jesus Cristo fala diretamente conosco. Porque Ele falou: meu filho, o véu já foi rasgado, livre acesso. Você me ouve, você já é conduzido por mim. Você não precisa mais ser conduzido por homens. Conduzido pela minha palavra, pela minha presença. Então, o nosso Deus, irmãos, vem nos capacitando. E nós, ali, como Moisés, naquela condição... Ele sempre vai dar graça aos humildes. Aqueles e Ele que capacita querem os seus escolhidos. Né? verdade, Deus. Aqueles que entendem cada dia mais a necessidade de estar na presença do Pai, de ouvir o que vem do alto, irmãos, porque para nós transmitirmos algo, irmãos, só se for do alto. Só se for, irmãos, porque nós não temos. A nossa capacitação... Se for de baixo, é carne. É carne. Mas se for do alto, é espírito. É espírito. Então nós temos que ter cada dia mais esse contato com o Pai, crer nessa experiência de vida que Ele está nos dando, que nós temos que crer, irmãos, seja no momento mais difícil, porque aqui era um momento difícil na vida de Moisés, e só Deus sabe pelos momentos difíceis que nós estamos passando, mas o nosso Deus fala conosco e vem nos confortar. Olha, meu filho, você tem que aprender a confiar
que tem muitos já que estão aí também sendo experimentados o suficiente pela palavra de Deus, que podem levar esse evangelho adiante, que pode cada dia mais pregar esse evangelho para que não fique dúvidas no coração das pessoas, porque o nosso Deus, capacitando, irmãos, vai ser feita a vontade dele e não a nossa. Então, que nós possamos cada dia mais crer que toda palavra é para a nossa capacitação, é para nós confiarmos e olharmos para lá, o que os nossos irmãos passaram e o que o nosso Deus está falando para nós, que nós também temos que confiar, irmãos, confiar que Ele está fazendo, que a obra é dele e, como já foi dito nessa noite, a obra é dele. O que Ele começou, Ele é suficiente para terminar e fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel, Ele cumpre, irmãos. O nosso Deus, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele é fiel, íntegro, porque Ele não pode negar a si mesmo, irmãos. Ele jamais vai negar o que Ele é. Então nós temos que confiar, olhar para Ele, crer na palavra, que é digna de honra e de glória, que vem do trono de Deus, porque só vem a reforçar, tanto pelos louvores que vieram nessa noite, só vem a confirmar tudo que o Senhor já vem tratando conosco. Que nós possamos nos esforçar por fazer a vontade do Senhor. Eu agradeço, irmãos. E é nesse mundo que nós vivemos, né? Se o irmão conhece, tem alguma irmã, algum irmão em determinado lugar distante, e um irmão pede uma ajuda para você, ou cada um de nós, os irmãos, enfim, os irmãos sabem direcionar algum homem, né? Ou alguma mulher de boa reputação, né? Que pode auxiliá-lo nesse momento que ele está passando, né? Verdade. Então, é muito bom nós conhecermos irmãos e irmãs em várias partes desse Brasil e mundo. Por isso nós estamos reunidos com muitos irmãos, para que nós vamos conhecendo uns aos outros, né? Para que possamos, assim como Moisés, né? Não é? Nós não somos Moisés, né? Assim como Moisés ouviu de Deus, né? Escolhe aí homens inteligentes, sábios, experimentados, para que pudessem auxiliar naquela jornada. E assim, nós não conseguimos ajudar uma pessoa que está tão longe, né? Mas nós podemos encontrar em irmãos e irmãs valorosas, de bom testemunho, que nós podemos confiar em irmãos assim. Olha, irmã, olha, irmão, aí perto de você, né, tem um irmão ou tem uma irmã. Esse irmão é marido de uma só mulher, e essa mulher é esposa de um só homem. A sua casa, né, ela está alicerçada na rocha, né? Ela é uma mulher, ele é um homem de bom testemunho, né? Ele vai te falar, ele vai te auxiliar de graça, ele não vai te cobrar nada, e nem ela, porque ela tem amor pelo Evangelho, e ele também tem amor pelo Evangelho. Ele não vai te lesar, e ela também não. Ele vai te auxiliar, e ela também vai te auxiliar, não é? Porque são pessoas inteligentes, são pessoas controladas, equilibradas, são pessoas que podem te ajudar nessa jornada, porque Moisés sozinho não poderia, mas era para ser levantado pessoas capacitadas, porque Deus capacita, e nós podemos olhar um bom fruto que foi gerado de uma boa árvore. Então é isso, irmãos. Então eu creio que esse tema de Deuteronômio capítulo 1, os irmãos que entraram na sala agora, irmãos, é com muito respeito, né, irmãos, porque foram irmãos que entraram agora. A paz de Cristo, irmão Vinícius, irmão Pablo, irmã Marilúcia Barão de Bertioga, irmão Jurandir, né, irmã Carla, que já estava desde o início, irmãos do YouTube ao vivo, que é uma entrada simultânea, assim, vão entrando durante a transmissão. Toda a nossa reunião hoje aconteceu mediante a palavra de Deus, através de um clamor de uma irmã lá de Lins, da cidade de Lins, chamada Vitória, onde ela pediu aos irmãos compartilharem juntamente com ela o livro de Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 a 13, onde nós desfrutamos aqui da palavra de Deus, onde nós todos
né, repartirmos uns com os outros, né? Então nós saímos aqui alimentados dessa palavra, igual o nosso amado irmão Benedito Fernandes, lá de Minas Gerais, papinho cheio e pé no caminho. Então, irmãos, mas nós temos algum tempo ainda, temos mais ou 15 ou 20 minutos, a qual os irmãos podem fazer as suas considerações, né? Aceitamos críticas também, viu, irmãos? A crítica é bem-vinda, porque nós não sabemos de nada, em parte conhecemos, em parte profetizamos, e os irmãos têm toda a liberdade em compartilhar conosco, falar algo da mensagem do Senhor. Irmãos, entregamos aos irmãos essa liberdade que não é nossa que dá, né? Mas é o Senhor que dá. O irmão Pedro Fernandes lá, maravilha, aleluia. Amém. E os irmãos incentivam a gente nesse maravilha, nesse aleluia. Irmãos, enquanto os irmãos não se pronunciam, né, a irmã sentiu algo, compartilha. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos apenas 4 versículos em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 15. Só para primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, do capítulo 9, versículo 15. Só para confirmar ali o que a irmã Claudete compartilhou com todos nós. O desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão. Mas eu, de nenhuma destas coisas, usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar obrigação. O evangelho. Olha que obrigação. Obrigação, irmãos. E olha que privilégio servir o Senhor. Sim. E aqui ele diz no versículo 17, e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Olha que lindo, irmãos. Se ele faz de boa mente, se nós fazemos de boa mente, nós teremos um prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho, porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me judeu com os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para que, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Olha que lindo, irmãos. Alguns. Porque aqui Paulo, ele se colocava na condição ali de servo mesmo. Ele se colocava, ele era uma pessoa assim que realmente, o irmão, que ele se colocava em todas as condições para ali evangelizar. Ele não desperdiçava a oportunidade. Ele se colocava de todas as formas para levar o evangelho do Senhor. E aqui ele fala, com fidelidade. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. A nossa irmã, ela compartilhou... Tem que fazer para ser participante. Sim. Ela Aquele disse, que come e bebe de mim tem parte comigo. Exatamente. E ele comia e bebia de Cristo e tinha parte com Cristo. Porque Irmãos, a nossa irmã compartilhou assim, que esse evangelho tem que ser vivido, para que nós tenhamos experiências para compartilhar. E aqui ele fala, e eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante nele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém.
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro, não com uma coisa incerta, assim combato, não combatendo como no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ser de alguma maneira de ficar reprovado. Glória a Deus, irmãos. Paulo aqui, ele exercitava, Paulo ele praticava, mas para quê? Para se fazer participante, para que não fosse visto e se fosse reprovado. Então ele recebeu um chamado, ele recebeu ali um comissionamento do Senhor. Ele foi ali servo, chamado, e ele foi ali praticante do Evangelho. Amém? E assim hoje o Senhor coloca diante das nossas vidas também. Amém? O interessante, no versículo 16, se nós todos, irmãos, nós todos que anunciamos as boas novas, né? Se nós todos, né? Se anunciamos as boas novas, não temos razão nenhuma de nos gloriar, porque a palavra assim mesmo diz a todos nós: aquele que se gloria, gloria no Senhor, né? E ele se gloriava no Senhor, né? Ele não queria ser maior que ninguém, né? Ele se colocava na condição de servo. E ele falava que era um privilégio. Era um privilégio de servir, irmãos. Ó, não tem coisa muito maravilhosa, gratificante, de que Servir, né? servir. Algo para servir. Garçom, É a né, irmão? palavra. Não é ficar sentado, né? Não. É ser garçom. Isso. Porque é melhor. Porque aquele que está dar sentado, do ele que quer receber. só comer, né? Isso. E aquele garçom, ele está para servir, levar a comida, né? Amém. E assim, todos os irmãos foram levantados por Deus, né? Você Verdade. foi levantado, irmão. Os irmãos foram levantados para servir também. Isso, Vamos amém. servir a mesma comida, Amém. não é? Que é a palavra, né? né? Isso. E Paulo servia o quê? O Evangelho, O né? Evangelho. Verdade. E nós temos que levar o Evangelho. Não os homens, né? Não, Mas o de Cristo, né? Cristo, amém. E o Senhor Jesus nos exemplificou, né, irmãos? Ele esvaziou-se da própria glória celestial e vindo a nós, se tornando homem igual, com a mesma estatura nossa, menos no pecado, para servir-nos. E essa forma de modelo maravilhoso, no qual nós temos que ver o exemplo de Cristo, o verdadeiro. E ele se esvaziava, né, irmão? Olha que interessante, Paulo. E se Com esvaziava. todo o poder e glória que ele recebeu do Senhor. Né? Olha, As ricas aleluia, revelações que ele amém. teve no terceiro céu. Terceiro céus. Ele falava. Isso. Eu sei de um homem. Ele não falava de si mesmo, Não, isso, ele se colocava, né? não é? Ele não se colocava, né? Na condição de Isso. sábio, Não, de entendido. entendido isso. Ele se colocava na condição de lixo e escória da sociedade. Da verdade. Anunciador do evangelho, irmão, vai ser sempre lixo Isso, e escória da sociedade. Verdade. Vai ser apedrejado, vai ser perseguido, vai ser morto, vai ser decapitado, Humilhado. vai ser humilhado, não é? Vai ser mal compreendido. Isso. E assim foi na vida de Paulo. Não foi só Paulo. Mas de todos aqueles. Se os irmãos olharem a história de todos os nossos irmãos, Isso. desde os profetas, aqueles que anunciavam o que Deus era para se falar no meio do povo, né? E o povo não suporta, né? O povo não suporta. O povo quer viver ainda no pecado, né? Não é? Não é mesmo, irmãos? Mataram os profetas. Por que mataram os profetas? Não eram profetas de Deus? Não era aquela boca de Deus? A voz que clamava, né? Quem deu crédito à nossa pregação? A pregação de quem que era? De Isaías. Quem deu crédito à pregação de Isaías? Quem deu crédito a que Isaías falava? Um menino nasceu. Né? E pelas suas pisaduras, nós somos sarados, curados, purificados. E o Senhor estava lá no meio deles, lá, né? E quem creu no Senhor também?
Quando o Senhor olhava para Jerusalém, 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 essa mensagem que a gente mais gosta, né? Quantas vezes eu quis, como galinha, ajuntar debaixo das minhas asas, e tu, Jerusalém, não quisesses, né? Matar os profetas enviados. Até, o irmão José até pode falar. Será que eu mandando meu filho, matarão também? Justamente, né, irmãos? É isso que o Senhor, o nosso Deus, ali, vendo que todos ali já estavam mortos, e ele pensou, será que eu enviando meu filho, será que matarão? E ali, irmãos, veio se cumprir o que estava nas Escrituras, que Deus já sabia, conhecia o coração do homem, o coração de cada um, e principalmente ali dos judeus, né? Dos hebreus, de todos. E morreu sem condenação nenhuma, né? E sem condenação não tinha nenhuma condenação contra ele. Justamente. E Paulo também. Morreu sem condenação nenhuma. Não é mesmo? Sim. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo Jesus. E Paulo estava em Cristo Jesus. Ele morreu sem condenação nenhuma. Porque não havia condenação em Paulo. Não havia condenação nos profetas enviados de Deus. Não havia condenação. Mas os homens os condenaram. Os homens cerraram no meio, mataram eles, perseguiram os profetas. Irmãos, o Senhor Jesus só fez o bem. Isso. Amém. E mataram aquele que fazia o bem. Naquela votação, o povo é assim. O povo é iludido por discursos de homens. Os sacerdotes iludiram o povo. Falaram para o povo crucificar Jesus Cristo e soltar Barrabás. E o povo é assim, é iludido por homens. Ofendidos. Vendidos, né? Vendidos, que a irmã está falando, é isso? São vendidos, né? Tanto é que Judas vendeu nosso Senhor Jesus Cristo. Por falar onde ele estava. Por 30 moedas de prata. Aquele que carregava o alforje, né? Isso. Aquele que carregava as ofertas, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E assim o homem está dando mais amor ao dinheiro, que leva ele para o mal, do que dá valor aos tesouros do céu, que dá vida eterna, né? Amém. E assim os nossos irmãos, os profetas, a todos os enviados, eles estavam de olho num só alvo, né? Amém. Isso. Todos eles falavam o que era para ser falado, porque eram inspirados por Deus, né? E todos aqueles que são inspirados por Deus são mortos, são perseguidos, são apedrejados. Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir, por falar, né, que verdade. Deus não habitava em templos construídos por mãos humanas. Quando mexe na religião, né, é perseguido também. João o Batista mexeu no pecado de Herodes com Herodias, né? Não é mesmo? E a mãe, né, a Herodias, pede a sua filha Salomé a pedir para Herodes a cabeça daquele que pregava contra ela. Não é mesmo, irmãos? Amém. E assim foi a vida de todos os nossos irmãos. João o Batista teve seu fim numa bandeja de prata. A cabeça numa bandeja de prata. Paulo foi decapitado em Roma. Pedro, crucificado, mas de cabeça para baixo, porque ele falava que não era digno de ser crucificado com o nosso Senhor. E nós, irmãos, o privilégio que Paulo falava, que era um privilégio de servir, e esse privilégio é morrer também. Verdade isso. Aquele que crer em mim, mesmo crendo, tem que morrer, né? Verdade. Não é mesmo, irmãos? Sim. O que é esse crer? Eles creram. Não basta só crer, tem que morrer também. Tem que morrer. Então, nós vivemos um mundo que nós estamos vendo nossos irmãos sendo decapitados e mortos. Será que não mexe na vida da gente? Nossos irmãos que a gente não está vendo, mas são irmãos também que estão anunciando lá. Nós vivemos num país que nós temos uma liberdade de expressão, né? Amém. Nós somos amparados por um artigo da Constituição Federal, o artigo 5, Sim. não é? Da Constituição Federal. Você é amparado por isso. Nós somos amparados por isso. Mas lá eles não têm amparo de nada.
O que eles têm lá é a força que eles têm no Senhor, né? Amém. O que eles têm lá é a ousadia de falar do nome do Senhor Jesus Cristo, não é? E vai chegar um tempo também que nós seremos perseguidos. E o tempo pode ser hoje, né? Isso. Vamos anunciar o Evangelho. Amém. Irmãos, é lindo isso? Sim, irmã Carla, ok? Amém. Irmão José? Então, irmãos, também tem uma mensagem de cruz, né, na cruz, daquele da direita, que ele reconheceu nos últimos minutos que tudo aquilo que ele estava passando, que era o justo, o salário dele que havia praticado, mas que ele era santo, não tinha pecado nenhum. O arrependimento, irmãos. É isso que Cristo, qualquer Nós não vez, fizemos nada, mas... Né? Não, aliás, não. ele não fez nada, mas Ele nós... não fez nada, Então, mas nós merecemos. Todos nós merecemos. Porque é justo o salário que nós praticamos. Mas ele não. Ele veio para dar a vida a cada um de nós. um dom gratuito, né, da vida Dom eterna. gratuito da vida Porque o eterna. salário do pecado é a morte, né? Salário Mas o do dom pecado gratuito de Deus é a vida É a eterna. vida eterna, irmão. Eles tiveram vida eterna, né? Amém. Porque eles não pecaram, Cara, não os profetas. isso, justamente. Porque falavam a verdade. Todo aquele que fala a verdade não isso. peca. Não peca. Todo aquele que isso. está em Cristo não peca. Não peca. Amém. Glória. Então, Aleluia, Senhor. eles morreram sem pecado. Sem pecado. Amém. E hoje, né, irmãos, mediante a toda a palavra, assim, é um grande privilégio para todos nós sermos orientados, sermos direcionados, sermos corrigidos pela palavra do Senhor. E é isso que o Senhor está tratando conosco. Então, vamos nos colocar, como Paulo ali se colocou na condição de servo, e é difícil, mas é essa É um negar... processo doloroso, né? É. Uma renúncia, né? É difícil nós renunciarmos de nós mesmos, Mas né? é esse- Mas Cristo fala, né? Aquele que não se negar a si mesmo e carregar a cruz, não é digno dele, né? Vamos nos esforçar, né, irmãos? Vamos nos esforçar, porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Isso. Amém. E vamos em frente, irmãos. Vamos prosseguir rumo ao alvo, sabendo que sozinhos nós não conseguimos, mas que nós temos a força que vem do Senhor. Precisamos da ajuda dos irmãos. E uns ajudando o outro, dando força, dando ali uma palavra, trazendo ali um conforto, mas principalmente, irmãos, as experiências que cada um vai vivenciando, que vai fortalecendo uns aos outros, porque assim foi nos nossos irmãos do passado e assim também o Senhor, Ele está nos ofertando para nós vivermos essa comunhão nos dias de hoje. Evangelho é morte, Evangelho é renúncia, Evangelho é cruz, Amém. Evangelho sem transformação da nossa mente. Não é evangelho. Não é evangelho. Evangelho sem renunciarmos às nossas obras da carne, também não é evangelho. Nós temos que galardoar o fruto do Espírito, né, irmãos? Então, não adianta falar só do amor, mas o amor é o primeiro, né? Mas tem vários ali, né? Então, é um complemento de tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro é amar a Deus, né? Amando a Deus, com certeza, irmãos, nós cumprimos o que o Senhor cumpriu. Amar a Deus em primeiro lugar, irmãos. Nós ouvimos a sua vontade, obedecemos os seus ensinamentos, né? Sabemos amar o nosso próximo, sem força, sem nada, né? É melhor obedecer do que sacrificar, irmão. De novo, irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Amados irmãos, é lindo o Evangelho. Então, vamos em frente, queridos. Nós estamos quase a encerrar. E os irmãos, se quiserem, até os irmãos não se prontificaram, mas nós podemos entregar em agradecimento essa reunião maravilhosa essa noite, que nos encheu de vida, né, irmãos? Eu creio que nós todos, igual o irmão Benedito sempre fala, papinho cheio e pé no caminho. Glória a Deus. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado conosco, Pai, por todas as orientações, por todas as correções, por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado todos os dias, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está no comando, o Senhor está na direção das nossas vidas e que a cada dia, Senhor, que nós possamos nos diminuir todos os dias, a cada dia mais, para que o Senhor possa crescer
grande, grande, grande nas nossas vidas, para que tudo seja feito para a honra e louvor da tua glória em todos os momentos. E nós só temos que te agradecer por cada um dos irmãos que estiveram conosco até este presente momento, compartilhando, trazendo a sua presença ali, o seu carinho para todos nós, compartilhando as suas experiências e tudo, irmãos, é feito para a honra e glória do Senhor, e nós vamos tendo que cada dia mais, uns compartilhando com os outros, ajudando cada um ali no crescimento, junto com a presença do Senhor Jesus Cristo, aonde Ele é o cabeça e nós somos parte do seu corpo. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Nós te agradecemos a vida de todos os irmãos, e que tudo, Senhor, sempre seja para a tua honra e tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma boa noite a todos os irmãos, a paz de Cristo. E, boa noite, irmãos, como é precioso estar bem junto a vocês. Todos nós unidos no Senhor. Amém? Uma boa noite a todos, a paz de Cristo. Paz, amado Pedro Fernandes, Benito Fernandes, os irmãos que estiveram reunidos conosco, a irmã Vitória, paz, irmã Vitória, se a irmã Vitória está na sala ainda, paz de Cristo. A todos os irmãos que estiveram reunidos conosco. Agradecemos todo o carinho, irmão Pablo, paz de Cristo, amado irmão, seja bem-vindo sempre. Irmãos, foi muito lindo o nosso compartilhar. Eu creio que nós todos crescemos juntos, né? Entendemos juntos o propósito do Evangelho do nosso Senhor, né? Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e uma boa noite a todos.